Olá, gente. Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho, aqui pela TV Itaú. Falar sobre um assunto muito especial, né, na vida das pessoas, que é a questão do sangue, né? Nós vamos querer saber como é que estão as situações de doações, de fluxo, enfim, todas as questões relacionadas ao sangue. Nós vamos falar hoje aqui, nós vamos bater um papo com uma das pessoas mais conhecidas, né, nessa situação, que é o Rosildo Ribeiro. Ele, há mais de 2 décadas, vem desenvolvendo um trabalho muito intenso, muito forte, talvez em decorrência dessas intervenções dele, é que o problema não é mais grave do que aquele que está sempre sendo anunciado, é porque não tem sangue suficiente para as demandas. Nós temos situações, e aqui não é uma realidade somente de Itabuna, em que em tragédias são necessárias as doações de cidades outras, até de outros estados, em função das limitações. Poucas pessoas doam sangue. Muitas pessoas não sabem o quanto é saudável doar sangue. E não é só relacionado à questão física, orgânica, mas também à questão de que ele pode ser a pessoa que vai precisar do sangue posteriormente. Por ele ser doador, quanto mais do sangue, ele acaba merecendo prioridade na eventualidade de uma necessidade de doação de sangue, com muitos pacientes para receberem o sangue e poucos doadores. Portanto, nós vamos saber como é que funciona, né? Qual é hoje a realidade de demandas, se as doações são suficientes, em que quadro, em que nível, por exemplo, Itabuna está hoje nessa questão do sangue. Para tanto, a gente vai bater um papo com o Rosildo Ribeiro, que é coordenador do Banco de Sangue para a captação do produto. Rosildo, meu querido, bom dia. Bom dia, Val Cabral. Bom dia às milhares e milhares de pessoas inteligentes, que são aquelas que estão ligadas aqui no olho no olho. Para mim uma honra, um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com você e você apresentando um quadro muito importante. É um nome que transmite segurança para a população, né? E você falou em cirurgias. Eu estava ali conversando com o nosso amigo Adilson, e ele me falando das dificuldades do passado, que as pessoas, para realizar uma cirurgia cardíaca, teria que se deslocar daqui de Itabuna para Salvador, ou Belo Horizonte ou São Paulo, né? E essa era a situação que Itabuna se encontrava no passado. Mas, falando com relação à captação de doadores de sangue, quanto maior o peso que você carrega, maior a sua responsabilidade. Para você realizar hoje uma cirurgia cardíaca das que a Adilson estava comentando, você tem que ter em torno de 25 a 30 bolsas de sangue disponibilizadas para atender um só paciente. E nós chegamos a realizar 6, 7 cirurgias dessa por semana. Então, como você falou das 2 décadas que eu tenho lá no banco de sangue, já são 270 mil vidas salvas. Só era Rosildo. Evidentemente, eu sempre falo, o cemitério está cheio de insubstituíveis, né? Mas, como você falou, você tem que trabalhar com dedicação, com afinco, com responsabilidade e não fazer nada para agradar ninguém. Você tem que fazer o que é certo, né? Positivo. Você falou em Adilson, o Adilson referido por Rosildo é o Adilson José, ex-vereador aqui, o ativista social, e com quem também a gente vai bater um papo hoje, depois desse nosso primeiro bloco aqui com o Rosildo. Isso. Rosildo, a situação hoje de estoque de sangue é preocupante? É preocupante, Val, para se ter uma ideia. Desde o início da pandemia, do pico da pandemia, nós temos um teto físico, que é um teto que é dado pela Anvisa, né? E pela divisa, que é de 1.200 unidades de sangue mês. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem aqui aeroportos, você tem empresas, você tem indústrias, e você atende a 126 municípios. Então, você tem que colher 1.200 unidades de sangue mês. No pico da pandemia, caiu para 500 unidades. Aí imagine, pacientes internados precisando de sangue, né, vitimados da própria Covid, os parentes desses internados não iam ao banco de sangue, doar sangue para eles, com medo de se contaminar. E você imagina a dificuldade. Nós fomos a cidade da Federação Brasileira que ficou mais tempo sem transporte público, né, sem ônibus para circular. Então você imagine que 90% da população carente hoje, ela dispõe único e exclusivamente de transporte público, de ônibus, ou uma bicicleta,
para doar sangue. Então essas pessoas não chegavam a ter o banco de sangue em função dessas dificuldades todas. Depois desse pico da pandemia, você vê o surto gripal, né, forte. Em cima disso, as fortes enchentes. Então foi muita coisa que aconteceu de 2019 até então. E tudo isso impactou negativamente no fluxo de coleta de sangue. E aí onde nós tivemos que daqui buscar outros meios, né, para de uma certa forma desenvolver a captação, buscar bolsas de sangue, não só aqui em Itabuna, mas no interior da nossa região, para trazer bolsas de sangue para Itabuna para atender, Val, porque você sabe, a população que está do outro lado agora, elas têm uma ideia, uma visão de quem precisa de uma transfusão sanguínea é só a pessoa que foi vítima de arma branca, arma de fogo, né? Não, tem pessoas oncológicas, paciente que faz quimioterapia, radioterapia, braquioterapia, as crianças do GAC, né? A oncologia neonatal, dialisado em estado final. Então, é um leque imenso de pessoas que precisam tomar sangue, além das anemias, né? Anemia falciforme, leucemia. Então, se você parar para analisar, é muita coisa e tudo impacta diferente para o banco de sangue. Se você está gripado, você não pode doar sangue. Se você fez uma tatuagem recente, você não doa sangue. Se você fez uma extração dentária hoje, você tem que esperar aí 24 horas para doar sangue. Se você fez um canal, tem que esperar 7 dias. Então, tudo impacta negativamente para você colher sangue. Pessoas que já tiveram alguma infecção sexualmente transmissível também entram nessa relação de quem não pode doar. Certo. As DSTs, né, como você é craque nessa linha aí, não pode doar. Agora, tem muitos pacientes doador que ele não sabe o que ele tem realmente, né? Agora, hoje o que se fala, teve AIDS, chagas, doença de malária, não pode se doar sangue. As hepatites, você pode doar desde quando você adquiriu a hepatite até os 10 anos de idade, né? Se você contraiu após os 10 anos de idade, aí você não pode. Agora você fez uma abordagem aí que eu quero retornar por conta de que ficou uma dúvida. Você falou que as pessoas que fazem a doação de sangue muitas vezes não sabem serem soropositivas nas infecções sexualmente transmissíveis. E ficou assim, no meu entendimento, uma coisa de que esse sangue, uma vez doado, ele é transfundido para alguém sem um preparo, sem uma pesquisa, né, sem uma avaliação da qualidade do sangue. Isso não acontece. Não. Ou seja, o sangue, quando é doado, ele passa por um processo... Foi até boa refazer a pergunta, porque eu falo ele doou, porque ele não sabia que ele tinha essa doença. Sim, aí você falou até aí, mas depois poderia ter um entendimento de que esse sangue, pelo doador não saber, poderia ser transmitido para uma... Todo sangue é avaliado sorologicamente. A Anvisa é bem clara, você não se transfunde sangue sem antes ele ser testado sorologicamente, exame de AIDS, chagas, malária, HIV, sífilis, hepatite. Além do mais, uma bolsa, todo o sangue que nós colhemos aqui em Itabuna, nós enviamos uma amostra também para Salvador, para a Fundação Hemoba, que é para que ela também faça os exames lá. Então nós fazemos aqui e eles fazem lá. A minha insistência nessa questão é por conta de que normalmente as pessoas não têm boa vontade de doar. Não tem. As pessoas são estimuladas a fazer a doação. E quando há dúvida sobre a qualidade, né, do serviço, sobre como vai se dar essa retransmissão, ou seja, essa transfusão, pode ser mais um fator inibidor das pessoas doarem. Então é importante salientar que para o doador não há risco nenhum de infecção. Não existe. Por exemplo, lá atrás, quando foram iniciadas questões relacionadas às infecções via HIV, existiam situações de pessoas serem infectadas em função da transfusão de sangue. Sim. Mas depois que o mundo despertou para essa situação, é que não tem mais nenhum caso registrado de pessoas que contraíram HIV numa transfusão de sangue. Perfeito. É bom que isso fique muito latente em função, né, de uma preocupação generalizada. Você tocou em um assunto importante, porque ainda existe um mito, perdão, de quem doa sangue é contaminado. Eu não vou doar sangue porque eu vou me contaminar. Não existe a menor chance, a menor possibilidade. Você lembra que na década de 80, que tem aqueles irmãos Betinho em fio, né, que os bancos de sangue ficaram popularmente mais conhecidos, e naquela época existia compra e venda de sangue. E eles se contaminaram em uma dessas, porque eles compravam sangue e se transfundiam sem o sangue ser testado sorologicamente. Porque, Val, na realidade, o sangue, quando você transfunde em uma pessoa, que eu chego aqui, coloco o meu braço aqui próximo ao seu, e eu passo seu sangue para o meu, como eles faziam antigamente, e um macarrão para o meu braço, isso se chama
veia a veia, né? Sim. A transfusão braço a braço é quando você colhe o sangue e transfunde sem Diretamente ele do sem ele ser testado sorologicamente, né? Isso. E hoje também com a tecnologia moderna, o sangue hoje você colhe uma bolsa de sangue, você fraciona essa bolsa de sangue. Vou até marcar um dia para você ir lá fazer uma visita. Sim, você pega a bolsa de sangue, você fraciona, você separa o plasma das hemácias, aí você centrifuga o plasma, separa as plaquetas já daquele plasma. E se você precisar de um crio precipitado, você já fraciona aquela plaqueta e já produz. Então você produz até 4 elementos com essa bolsa de sangue. E você pode produzir até 30 hemocomponentes. Agora, isso na indústria, né? Que é a albumina, entre outros produtos do sangue. Positivo. Ô, Rosildo, a gente sabe que para doar é voluntário, é gratuito. Sim, é gratuito. Para receber o sangue, há cobrança? Tanto o sangue que você doa é gratuito e tanto o sangue que você recebe é gratuito. Agora, entre aspas, para você colher uma bolsa de sangue hoje, você tem um investimento alto para se colher uma bolsa de sangue. Porque hoje você já sabe que falando aqui que nossas mães sempre matavam galinha, frango no passado, se você coloca o sanguezinho numa vasilha, ele faz o quê? Eles falam que talha, né? Que eles chamavam, mas nós em outra linguagem falamos o quê? Coagula. Então hoje você pode pegar uma bolsa de sangue e deixar in vitro. O que é in vitro? Fora do corpo. E essa bolsa de sangue não coagular, porque dentro daquela bolsa tem um anticoagulante, não é verdade? E para você colher esse sangue, armazenar, temperatura do plasma é uma, da plaqueta é outra. As plaquetas, elas ficam em temperatura ambiente, não vão a câmeras frias, mas o plasma você congela e as hemácias você mantém em temperatura em torno de 10 graus. Então existe um investimento para você colher o sangue, AIDS, Chagas, malária, HIV, sífilis, hepatite, médico, bioquímico, enfermagem, produtos, tudo isso aí se tem um valor, mas não é Rosildo Nival Cabral que disse, é o próprio Ministério que estipula esses valores de compras. Chegou aqui, SUS, Ministério da Saúde, através do SUS, ele vai viabilizar aquele custo, não do sangue, porque o sangue ele não pode ser comercializado porque ele foi doado, mas de todo aquele aparato de insumos que foram empregados para você colher aquela bolsa de sangue. É plano, é Unimed, é Bradesco, sei lá o que for, eles vão custear esses insumos que foram agregados para que você possa ter aquela bolsa de sangue. Você entendeu? Agora, o sangue em si, porque já aconteceu de tia minha precisar de sangue, minha irmã precisar de sangue, a nossa família doa. Claro, como é que eu vou doar sangue para minha mãe, para minha tia e vai ser cobrado? Mas existiu essa cobrança em cima desses insumos e dessas bolsas. Ô Rosildo, para a pessoa doar sangue, eu vou dar aqui um exemplo. O paciente está precisando de um tipo de sangue, Certo. mas o dele é diferente. Mas ele quer ser doador para aquela pessoa que quer um sangue que não é igual ao dele, sabe? Ele pode ser doador para haver uma compensação numa troca do tipo de sangue para aquele paciente a quem ele quer doar o sangue? Assim, hoje existe essa dificuldade com as compatibilidades, né? Você quer dizer, eu sou O positivo, eu só recebo 2 tipos de sangue, o meu, Rosildo. O positivo e O negativo, eu não posso receber outro. Se eu sou O negativo, eu só recebo única e exclusivamente O negativo. Se eu sou AB positivo, eu recebo de todos. Então existe essa confusão, essa dificuldade. Agora, eu sei que tem um paciente internado lá, eu também não sei, muitas vezes eu não sei qual é o meu sangue, meu tipo sanguíneo, meu RH. Eu vou lá, doar sangue direcionado para aquela pessoa. Esse sangue vai ser testado e compatibilizado. Caso contrário, seja do mesmo grupo, vai se doar, transfundir nele. Mas se não for, ele pode doar para uma outra pessoa, né? Porque de qualquer forma o sangue dele vai ser transfundido em uma outra pessoa. E nós continuamos com aquela captação para se levar o sangue daquele. Por exemplo, O negativo e AB negativo, sexta-feira só tinha uma bolsa de AB negativo na casa. E nós estamos com 2 pacientes graves no base precisando de AB negativo. De B negativo. Para cada 4 bolsas são... Para cada 4 bolsas são necessárias. Não, a médica pediu 4 bolsas para ele, mas só tinha uma. Aí nós tivemos que completar com O negativo. Certo? Porque ele só recebe o B negativo ou O negativo. Ele não recebe outro tipo de sangue. Então existe essa dificuldade toda. Nós temos quase 8 bilhões de seres humanos já, né? Na Terra. E só 6% de todos esses grupos é do grupo negativo. Então você observa entre 9% e 6%. Mas quando você filtra tudo, só dá 6% de O negativo. Vocês também atuam regionalmente, não é só Itabuna, né? Como é que está hoje a realidade de alguns municípios que praticamente nem doadores têm, mas tem pacientes precisando de sangue? Como é que vocês atuam nessa situação? Eu criei, quando nós tínhamos um projeto, eu acho que você lembra, que você é bem ligado, que o banco de sangue se deslocava para colher sangue nas igrejas, né? Sim.
nas igrejas, nas faculdades, tiro de guerra, eu sempre ia com a nossa equipe colher sangue, não só em Itabuna, mas no interior. Mas a Anvisa, ela em 2012, ela proibiu essa modalidade de coleta. E mais para frente nós sentimos aí, perdemos em torno de 400 unidades de sangue por mês. Mas eu entendi por conhecer um pouco e realmente eles faz sentido. Porque quando você colhe o sangue fora da unidade, você perde alguns elementos do sangue. Sobretudo as plaquetas, porque o plasma vai ser um plasma pobre. Então, se o plasma é pobre, as plaquetas não vão servir. O que é que ocorre? Eu criei um projeto chamado Caravana Itinerante pela Vida. Esse projeto já está no Brasil inteiro. Eu vou para a cidade, por exemplo, você é prefeito ou secretário lá em Onápolis ou em qualquer outra cidade, eu lhe falo do projeto, você me dá uma estrutura, bota os ACs, os agentes de endemias, chama os vereadores, aí eu dou uma palestra explicando da importância da doação de sangue e marco um dia D para transportar esses doadores até o banco de sangue. Aí você consegue um ônibus. Ou seja, ao invés do banco de sangue ir até a cidade, são as pessoas da cidade que vêm até o banco de sangue. Isso aí é um projeto Caravana Itinerante pela Vida. Muito bem, parabéns, a ideia é muito interessante. Mas dentre os municípios, qual é a quantidade? Aqui a Santa Casa, o banco de sangue daqui, atende a quantos municípios? 126, mas já chegamos a atender 197. Por que eu falo assim? Porque nós temos pactuados. Quando eu fui diretor da regulação, eu aprendi muitas coisas com relação aos municípios. Nós temos uma pactuação. O que é pactuação? Pacto você tem que cumprir. É uma lei, né? Eu tenho um pacto de sangue com o Val, então vou ter que cumprir esse pacto com ele. Só que acontece acidentes na BR-101, na 116, 415, Rio Bahia. É onde eu quero chegar. Agora, recentemente, nós tivemos a notícia de um acidente que vitimou fatalmente 5 pessoas. Sim. Não é isso? Aí, essas 5 pessoas que... Vamos que elas não tivessem morrido. Certo. Mas já tivemos também acidentes com dezenas de pessoas que ficaram vivas e precisando. Ônibus mesmo, né? Ônibus caiu aí. Várias situações. Vários aqui. Né? Sempre acontece. A cada 10, 15 dias. Recentemente teve um acidente com um ônibus onde morreram algumas pessoas e dezenas ficaram feridas. Esses que ficam feridos vão precisar de transfusão de sangue. E vem para Itabuna. Aí vem para Itabuna. Você tem uma demanda já asfixiada. Sim. Num caso desse, que é circunstancial, mas que esporadicamente estão acontecendo, como é que é a ação de vocês? Então, por isso que nós temos chamado reserva técnica, né? É um estoque técnico. Eu lembro daquele paciente que eu te falei, da bolsa de sangue, nós pede 10, nós vamos atender em 2 ou 3 ou 5 para estabilizando o paciente, para atender essas urgências e emergências. Sim. Porque nós sabemos que a cada 10, 15 minutos, uma bolsa de sangue é transfundida em Itabuna. Então nós transfundimos em torno de 35 a 40 unidades de sangue por dia. Então você tem que colher em torno de 1.000 a 1.100 unidades para você atender essa população de Teixeira de Freitas, de Onápolis. Os pacientes gerados por GQE agora, as cardíacas de GQE, é Itabuna que está realizando. Tem um Prado Valadares lá que você deve conhecer, né? Isso. Ele regula esse paciente, dá entrada lá e é transferido para Itabuna. Teixeira de Freitas, a mesma coisa. Eunápolis, a mesma coisa. Porto Seguro, a mesma coisa. Então você observa que são municípios já de estrutura, já desenvolvidos, né? Mas ainda... deficiente nessa demanda. Ô, Rosildo, o governo está anunciando uma ampliação do hospital de base. Sim. É óbvio que quando se amplia um hospital, às vezes uma demanda reprimida acaba vindo, né, sendo servida por essa unidade. Sim. O banco de sangue também está se preparando para essa eventualidade, ou seja, repito, na medida em que mais leitos serão disponibilizados, mais pacientes, porque existem hoje... limitações enormes, você não encontra mais leitos, né? Mas quando for anunciado, vai ser dobrado o tamanho, coisa parecida, aí desperta nessa chamada demanda reprimida a busca. Há uma sintonia entre o banco de sangue e essa proposta de ampliação do hospital de base? Assim existe, nós temos uma agência transfusional lá no base, a agência transfusional nós chamamos AT, né? A linguagem... É tipo um núcleo, né? Isso. Uma ala separada do... É um pequeno banco de sangue. Isso. Que nós mandamos para lá as bolsas, eles mandam a relação da tipagem que eles querem e nós enviamos. Evidentemente que existe uma preocupação e o hospital de base, nós temos uma interlocução, eu tenho, né? Porque também trabalhei lá no base. E é necessário essa interligação. Criei esse vínculo, né? O atual presidente é um presidente que tem o Roberto a própria secretária, a Lívia, a subsecretária, a Lânia, nós temos uma convivência muito boa. Eu sei das demandas, das dificuldades, porque para quem está de fora é muito fácil ficar jogando pedra. Mas eu não vou falar de governo, mas eu posso falar da onde eu estou mais próximo. A Secretaria da Saúde, nós temos um vínculo muito forte. E toda vez que eu recorro, a secretária, eu peço um ônibus, eu quero vamos para o secretário, eu estou com 10 pacientes precisando de sangue.
não tem, eu tenho os doadores, que eu vou para os bairros catar doadores, eu preciso de um transporte. Ela, Rosildo, eu vou dar um jeito aqui. Nem que seja um Fusquinha, ela se vira para mandar. Então, de uma certa forma, existe agora, evidentemente, que eu fico preocupado, eu não vou lhe mentir, não. Porque quando inaugurou o hospital de campanha, né, eu vim montando aquela tenda lá, falei, rapaz, o que é que eu vou fazer agora? Porque... vai aumentar a necessidade de sangue. E não foi outro, aumentou, mas nós não deixamos ninguém morrer por falta de sangue até hoje. Rosildo, tem algum assunto que a gente faltou comentar aqui no programa de hoje? A princípio, se for falar sobre doação de sangue, nós temos que marcar uma outra vez, mas é importante salientar que as pessoas que teve Covid, porque tem muita gente que teve Covid, ainda está tendo alguns casos de Covid, tem pessoas ainda que foram internadas essa semana por Covid, nós já tivemos óbito também, mas eu quero dizer que quem teve Covid pode doar sangue, só é contar aí 10 dias, se não estiver sintomático, eu estou curado, eu tive Covid, mas eu estou curado, eu posso doar sangue. Tem muitas pessoas que acham que não pode porque teve a Covid. Se você teve o contato com uma pessoa que teve a Covid, você pode contar em torno de 10 dias. Geralmente eu mando contar 14 dias, 15. Quais são os benefícios de doação de sangue? O maior de todos é salvar vidas, né? Isso aí é... E para a pessoa que está doando? Sim, para a pessoa que está doando, você vai fazer uma série de exames que nós já citamos. Além do mais, renova os seus eritrócitos, né? Sua medula vai produzir um sangue novo, renovar a sua vida. E outra coisa mais importante, Val, é você saber que você ajudou a salvar entre 1 e 3, 4 vidas. Você vai dormir tranquilo, você fica pensando assim, que nós agora comemoramos a Semana Santa, né? Sim. E comemorado o nascimento de Jesus, né? Morte, ressurreição e tudo. E você vê que Jesus Cristo morreu de braços abertos e doou todo o seu sangue para nos salvar. Ele não morreu só pelos hematomas, pelas furadas, pancadas, ele morreu porque perdeu todo o seu sangue. E você observa que hoje você pode, o doador ele pode salvar uma vida também, assim como Jesus Cristo salvou. Por falta de sangue a pessoa não vai morrer. Não é verdade? Então é um dos elementos que eu falo, sempre bater nessa tecla. Você pode doar, o homem pode doar a cada 60 dias, ou 4 vezes ao ano. A mulher pode doar a cada 90 dias, ou 3 vezes ao ano. Lembrando que o menor de 18 anos, o que esteja acima dos 16 anos, ele também já pode doar sangue, né, desde quando ele compareça ao banco de sangue acompanhado por um responsável legal. E outra coisa legal que eu também participei, que foi aumentar a idade, o tempo de doação para as pessoas que eram até 65 anos, agora até 69. Eu só doava com 18, hoje com 16 já dou, então esticou um pouquinho, então nós vamos o tempo, né? Evoluiu, né? Ô Rosildo, para encerrar o nosso bate-papo, diga aí para os nossos telespectadores como fazer, como proceder para ser doador de sangue. Pronto. A quem procurar, telefone, endereço. Certo. Você pode chegar ali no Banco de Sangue, na Rua Antônio Muniz, anexo ao Hospital Calixto Midley. O Banco de Sangue atende lá de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. E ao sábado, das 7 ao meio-dia. Lembrando que você pode ir alimentado, né, que as pessoas têm uma ideia que não pode estar alimentado para doar sangue, é mito. Né, quem doa sangue também, aproveitando, não engrossa, nem afina o sangue, nem vicia. E você pode também ligar para o 3214-9126, se você quiser agendar uma hora, se você quiser criar uma comitiva, uma caravana para trazer ao teu banco de sangue, pode entrar em contato comigo que eu prontamente irei lá no município sem nenhuma dificuldade para buscar esses doadores. Até porque, Val, hoje era para ter pelo menos umas 200 unidades de sangue na nossa geladeira. Hoje nós estamos com menos de 50 unidades para atender o Hospital de Base, o Novaes e toda essa região, né? Olha, Rosildo, muito obrigado pela sua participação e o espaço vai estar sempre disponibilizado para quando houver necessidade da sua parte. Eu que agradeço, já vou aqui aproveitar o espaço para cobrar as pessoas, pedir encarecidamente que vão lá doar sangue. Eu já sei que daqui já vou levar a Dilson José para doar sangue e a filha dele também, sangue, né, que tá por aqui ainda, que eu não conhecia quando era pequenininha. Mas agora eu tenho certeza que ela já se encaixa num perfil de doador de sangue. É isso aí. Valeu, Rosildo. Obrigado, querido, pela sua participação. Olha, a gente vai permanecer nessa edição de hoje, porque logo após o nosso intervalo, nós vamos bater um papo com Adilson José, ex-vereador aqui de Itabuna, hoje ativista social em Ilhéus. E Adilson sempre foi notícia. Inclusive, já foi da comunicação também. Né? Adilson é uma pessoa que suscita em nós essa necessidade de se informar por onde anda Adilson, o que anda fazendo Adilson, como é que está Adilson. Isso a gente vai saber tudo depois do intervalo, mas a coisa é muito rápida, é um pelar e um pecar.